Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Isso pode ser melhor. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais do teu amor. Então vem saciar. Levanta os seus braços e canta. Vem saciar nossa fome de ti. Então vem saciar nossa sede de ti. Então vem saciar, precisamos te queremos. Te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Então vem saciar nossa fome de ti. Então vem saciar Então vem saciar nossa sede de ti. Então vem saciar, precisamos te queremos, de ti. Deus. Te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Agora, com seus olhos fechados, coloca um pouquinho a mão no teu coração. É só você agora e Jesus. Só você e o Senhor. E vai falando isso para o Senhor. Nessa noite, quero sair daqui cheia, Senhor. Eu quero sair daqui transbordando, Senhor, da tua graça, do teu Santo Espírito, Senhor. Que delícia, viu, Cláudia? Que delícia de oração. Podíamos ficar aqui, né, rezando, cantando. E tudo isso porque essa presença que nós fazemos fisicamente, ela de certa forma, ela com certeza faz esquentar esse amor, essa ação de Deus, porque nós somos seres sociais. E como seres sociais é muito difícil para nós vivermos um deserto, como nós somos obrigados a viver o deserto de pandemia, de ficar em casa por causa do vírus. Então, eu estar presente, nós conseguimos também, né, ter essa interação daquilo que Deus nos criou, aquilo que Deus nos fez, que é um ser social. Nós precisamos, tanto é verdade, que dizem que depois da crise de tecnologia, nós vamos estar vivendo a crise social. Então nós temos que cuidar disso, né? Cuidar até mesmo das nossas famílias, para não deixarmos isso afetar nós. Porque senão, já tem pessoas com problemas emocionais, vai aumentando. Porque a parte da crise social, ela intensifica principalmente nas nossas doenças psicossomáticas, nas nossas doenças emocionais, porque elas faltam as relações. Então eu queria acolher vocês que estão presentes, mas também vocês que estão acompanhando pelas redes sociais, que por um motivo ou outro não pôde estar ainda, mas fica também o convite, ainda tem algumas vagas, tranquilo, com muita segurança, pode vir para o grupo de oração, que nós estamos juntos, né, e crescendo junto, tá bom? Meu nome então é Márcio Navarro, Marcinho Navarro, como quiserem, Marcinho só, não sei porquê, talvez, né, porque eu cresci só para os lados, mas assim, que nós possamos nesta noite continuar, porque Deus, na verdade, no seu projeto, Ele continua aquilo que Ele já vem falando, e é como um quebra-cabeça que nós precisamos então ir juntando peça a peça, para entendermos o mosaico da nossa vida, qual é o desenho que Deus está fazendo aquilo acontecer em nós. Por exemplo, quem veio semana passada? Levanta a mão. Isso. Então, para quem não veio, você vai ter as possibilidades até mesmo de recorrer à rede social depois, porque fica gravado na página do Raio de Luz.
Mas é interessante porque você ouvindo o que foi falado, mais do que é falado hoje, você vai criando, na semana que vem, criando aquilo que Deus está construindo, através de um quebra-cabeça, de um mosaico, aquilo que Deus está construindo para você. Aquilo que você busca, as respostas que você busca, aquilo que você está almejando. Às vezes Deus não fala num grupo de oração, mas fala em três, com três peças juntas. Então nós precisamos estar sempre ligando uma coisa na outra. Não faça, o projeto de Deus ele não é quebrado, tipo aqui, apesar de ter ciclos, mas os ciclos também se interagem. Então ele faz parte de um todo. Nós precisamos de uma forma muito simples, mas começar a entender Deus, como Deus fala em nossa vida. Então o dia a dia, às vezes acontece um negocinho, no outro dia um outro negocinho, e quando eu junto tudo eu falo, isso daqui é uma frase de Deus para algo que eu estou procurando. Então que hoje seja mais uma peça no mosaico da sua vida, para que você possa levar para você algo de engrandecimento, de crescimento, de cura, de libertação, de amor, daquilo que você está procurando como resposta de Deus. Amém? Amém? Então vamos lá. Peguem aí a Bíblia, quem trouxe a palavra, ou o aplicativo, no Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Bem no comecinho da Bíblia, tá bom? Diz assim a palavra: Moisés era pastor das ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Certo dia, levou as ovelhas deserto adentro, monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Pensou: vou aproximar-me para admirar esta visão maravilhosa. Como é que a sarça não para de queimar? Vendo o Senhor que Moisés se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. Deus lhe disse: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. Palavra do Senhor. Essa é uma palavra, não pegar só para contextualizar ela. Moisés, quando pequenininho, foi colocado no rio pela sua mãe, ele era do povo hebreu, para ser salvo. A filha do faraó pegou ele, cuidou dele, e ele, apesar de ser hebreu, foi tratado como um egípcio, alguém do reino, e então foi formado dessa forma, preparado dessa forma, e muito querido dessa forma. Então tinha sua posição social dentro do reino. E Moisés então depois foi conhecendo um pouco mais da história do povo hebreu, que era o seu povo, e vendo como que esse povo vivia num deserto. Em certo momento ele teve uma desavença com um egípcio, ele matou um egípcio e ele fugiu de medo. Quando ele foge, então ele sai dali do Egito, vai para a região, conhece a filha de Jetro, casa-se com ela e torna-se então um pastor de ovelhas. E aí então começa essa parte da vida de Moisés. Moisés já era sonhado por Deus para que realizasse uma grande missão, uma grande obra. Porém, ainda não tinha descoberto isso. Porém, Moisés ainda estava nas pecinhas do mosaico da vida dele, nas pecinhas do quebra-cabeça da vida dele, daquilo que Deus queria para ele. E então ele torna-se esse pastor de ovelhas do seu sogro. E isso faz uma situação interessante na vida de Moisés. Moisés pega as suas ovelhinhas, todos os dias, ele vai até um certo ponto e ele volta depois com as suas ovelhas. E leva-as para pastar.
No outro dia vai de novo, e aí então ele vai até um ponto e volta para casa com as suas ovelhas. O que acontece com essa habitualidade de Moisés? Moisés cria um limite, uma linha limítrofe na sua própria cabeça, porque nós seres humanos temos o dom, e isso é nosso, de criarmos limitações, de criarmos limites, por uma habitualidade, por algum motivo, mas nós somos assim. E Moisés criou um limite, era até ali e voltava. O dia que Moisés então decidiu ultrapassar o seu limite, o dia que ele decidiu ir além do deserto, até onde ele levava aquelas ovelhas, o dia que ele decidiu, tomou coragem e falou assim: peraí, hoje eu vou, porque eu só venho até aqui, hoje eu vou mais, vou dar um passo a mais. Ele então tem uma grande experiência, e aí isso é uma continuidade do que Deus está falando conosco, talvez da semana passada, né, Ju? Da experiência com Deus, e de como a experiência com Deus faz com que nós continuemos em formação, porque estamos em obra, estamos em construção. E então Moisés tem uma experiência com Deus, e não é experiência qualquer. Moisés se encontra cara a cara com Deus, lá na sarça ardente, lá naquele monte Horebe. E aí imagina como fica o coração e a vida de Moisés a partir daquele momento. Ali talvez era uma das peças mais importantes do quebra-cabeça da vida de Moisés, para ser enviado na missão que ele tinha. E a missão de Moisés era o quê? Depois, mais para frente, ele vai descobrir, era retirar o povo lá do Egito, para que o povo pudesse viver a liberdade. Mas o mais importante é que ele só pôde ter essa experiência, e só pôde juntar a voz de Deus na sua vida, quando ele então ultrapassa uma limitação, algo que ele foi criando para ele mesmo. E nós, em nossas vidas, nós também constantemente estamos criando uma limitação. Nós vivemos limitados, e todas as vezes que eu me disponho e ultrapasso uma limitação minha, há uma experiência profunda nova que eu acabo tendo. Por exemplo, vamos supor que eu consigo rezar uma vez por semana, eu consigo vir no Santíssimo, e aquilo ali para mim é uma grande experiência. Mas só que na habitualidade que eu vou tendo, que isso é bom, porque vai me fazendo aproximar, eu quero mais de Deus, eu vou chegar um momento que parece que aquilo ali já para mim ficou muito normal. E cadê a experiência com o Senhor? Eu criei uma limitação de um dia só vir até o Senhor. E então eu tomo uma decisão. Por mais difícil que sejam meus horários, eu vou tirar alguma coisa minha, vou ir além de um limite que eu criei e vou vir 2 vezes na semana. E eu vou ter então uma nova experiência com o Senhor, porque eu renunciei a algo e estou dando um novo passo. Então eu vou construindo. Daqui a pouco passou mais um tempo e eu consigo rezar só uma dezena da Ave Maria, mas logo eu já estou conseguindo rezar 2 dezenas, 1/3. E para mim aquilo que lá no passado eu falava assim: nossa, rezar 1/3, que difícil que é, se torna muito tranquilo, que eu já preciso ir lá de quinta-feira rezar as 1000 Ave Marias, porque já 1/3 já tornou-se só uma limitação. Eu preciso de uma experiência a mais, e eu vou me aprofundando no Senhor. Eu preciso ler a Bíblia inteira, mas eu olho esse livro inteiro aqui e falo assim: é difícil, eu criei uma limitação. Quando eu me lanço e falo, beleza, eu vou começar com o Pentateuco, são só 5 livros, vou começar lá pelo Gênesis e vou fechar o Pentateuco, né? Eu vou entender esses 5 livros. Eu passei uma limitação e eu vou descobrir algo tão magnífico, que vai fazer com que eu tenha vontade de dar um novo passo, de querer conhecer um pouco mais. E logo, logo, aquilo que parecia impossível para mim, por eu fazer, como dizia São Francisco, o possível, o impossível se torna realidade. E aos poucos eu vou conseguindo alcançar isso. Se nós pegarmos uma palavra no Novo Testamento, sabendo que o Novo Testamento, ele é escrito, e quando Jesus vem para mostrar isso, mas ele é escrito à luz do Antigo Testamento. Então sempre tem uma ligação com o Antigo Testamento.
Nós pegarmos então vamos fazer essa ligação, né? Vamos dar essa conotação também. Nós pegamos uma palavra muito legal no Novo Testamento, nós temos a história de Zaqueu. Lá em Lucas 19, vai estar falando da história de Zaqueu. Quando você chegar em casa, vocês se quiserem ler, é fantástico, muito legal. Zaqueu era um homem dentro da sociedade de posses e de poder. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Os publicanos, então, eram aqueles que cobravam os impostos. Ele é chefe desses caras. Pra vocês terem uma ideia, Mateus era um publicano, era um cobrador de imposto. Um dos evangelistas, né? Antes de se converter e de seguir Jesus Cristo. E imagine, então, a posição de Zaqueu. Era acima, né, da posição de Mateus. Ele era um chefão. Conhecido, temível, odiado também, por causa dos impostos vultuosos. Mas tinha dinheiro, tinha poder. Mas só que Zaqueu não tinha a satisfação dentro de si. Por quê? Porque aquilo era uma vida limitada. E ele criava uma limitação e ele não conseguia ter aquilo que mais era importante para ele. Faltava o que então? A experiência com Deus. Quando Zaqueu ouve falar que Jesus vai passar por ali, ele já tinha ouvido falar muito de Jesus. Jesus que curava, Jesus que estava falando bem do evangelho e tudo mais, vinha falar da boa nova, e isso despertou uma curiosidade em Zaqueu. E Zaqueu então falou: eu vou lá ver esse Jesus. Porém, assim como Zaqueu, todo aquele povo já estava sabendo da fama de Jesus. E quando alguém vai passar, né, alguém famoso, a gente percebe que vira, né? Mesmo não sendo Jesus, né? Tem um famoso passando, aglomeração total. Aí então, naquele momento, Zaqueu fica sabendo que Jesus vai passar e ele fala: eu vou lá. Mas o povo também foi. E ele chegou um pouquinho tarde e aquilo tinha uma multidão. E Zaqueu tinha uma limitação física. Zaqueu era baixinho. Ele tinha estatura baixa. Era uma limitação dele, física, principalmente para aquele momento, para quem queria ver Jesus com um monte de gente na frente. Zaqueu olhou para cá, tentou aqui, por baixo, por cima, e não conseguia. Mas era uma ansiedade dele de ver Deus, ele precisava. Então Zaqueu teve que ir além da sua limitação. O que ele faz? Ele cria dentro de si, ele tem uma ideia, e ele então sobe na árvore. E olha que interessante, Zaqueu, um homem, né, de posição social e tudo mais, ele sobe numa árvore. Imagina nós, né, num evento e daqui a pouco você olha para cima, está lá o prefeito da cidade, o bispo, alguém lá em cima da árvore. Você faz, meu Deus do céu, né? Está fazendo lá, né? E estava lá, Zaqueu. Essa atitude de ir além da sua limitação fez com que chamasse a atenção de Jesus. E Jesus fala assim para Zaqueu: Zaqueu, pode descer daí, Zaqueu, que eu vou na sua casa. E aí então Jesus vai na casa de Zaqueu e conversa com Zaqueu, janta com Zaqueu, com a dona Zaqueia, os seus Zaqueuzinhos que já tinham tomado seus banhos, e fez uma comida maravilhosa, e ali bate um papo, e Zaqueu então tem uma experiência com Jesus. E na experiência com Jesus, Zaqueu então muda de vida. E diz o que? Eu vou parar de ser isso, vou devolver todo mundo que eu roubei, é o quádruplo, vou fazer isso, vou devolver, blá, 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 blá. Ele tem uma transformação de vida. Ou seja, a experiência com Jesus transforma. A experiência com Deus transforma. Quando nós vamos além da nossa limitação, qualquer que seja, porque cada um tem a sua. Nós somos seres únicos, criados por Deus com nossas histórias, nosso jeito de ser, nossos comportamentos, nossa personalidade. Então cada um tem a sua forma de limitação, não dá para a gente se comparar ao outro. Mas quando eu consigo ir além da minha limitação, eu tenho uma experiência com o Senhor. E ao ter uma experiência com o Senhor, então aí há uma transformação natural dentro de mim. Isso nós chamamos de teologia querigmática. É a teologia do anúncio, ou daquele que tem experiência do interior para colocar no exterior. Ou seja, eu me transformo, eu tenho uma experiência tamanha que eu sou capaz de doar todos os meus bens. Olha só, para os pobres.
É diferente daquela transformação de algumas teologias que vem exterior para o interior, que é forçada porque não parte da experiência com o Senhor. Nós estamos falando dessa experiência de Zaqueu, essa experiência de Moisés, que teve uma experiência com Deus a partir de uma superação de limite, e que então é impulsionado a uma missão, a uma transformação de vida, e que é então impulsionado a continuar a sua obra. Nós já vivemos um período de deserto, nós precisamos, e que foi nos colocado por causa de um vírus, e que nós precisamos viver esse período, porque foi uma situação muito delicada, ainda está, mas estamos superando, graças a Deus, né? Deus dá inteligência para o ser humano, Ele ama tanto o ser humano, dá inteligência, e o ser humano de forma recorde foi fazendo vacinas, remédios, e a coisa está começando a chegar, porque Deus ama o seu povo e viu como tem sido a opressão, e estamos passando, ainda não passamos tudo, mas vamos passar. Porém é importante que agora nós possamos ir além da limitação que nós mesmos talvez criamos nesse deserto. Talvez eu era uma pessoa que tinha uma vivência profunda, vinha no grupo de oração, vinha no Santíssimo, rezava o terço, tinha um comprometimento, um engajamento com o Senhor. E às vezes, por causa desse deserto que nós vivemos, colocado pelo momento que nós estamos, ele então foi limitando em nossa vida as nossas próprias ações. E hoje nós estamos empurrados, precisando de novo de se encontrar com a sarça ardente, com Deus, de ter a experiência de novo com Jesus. Eu queria dizer que hoje a palavra muito falada é o tal do novo normal. E o novo normal de Deus não mudou, porque Deus não mudou. Deus continua sendo Deus desde a criação. Nossas formas então de encontrar Deus não mudou. Para nós não há um novo normal. Para nós continua sendo o mesmo de sempre, porque Deus é Cristo, é o ontem, o hoje e o amanhã e para sempre. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então a nossa forma de encontro com Jesus não muda da forma que foi a de Zaqueu. A nossa forma de encontro com Deus não muda da forma que foi o encontro de Moisés. Nós precisamos ultrapassar agora a minha limitação. Qual a sua limitação? Outro dia eu comecei a fazer uma reflexão um pouco sobre isso, que Deus vinha falando no meu coração. Foi um tempo fazendo essa reflexão sobre essa questão de limitação. E foi muito interessante, porque eu, com esse meu corpo atlético que eu tenho, claro, né, dá para ver que eu sou um maratonista de fato, né? Então eu falei assim, vou começar a correr, né? E tive que começar caminhando. No outro dia, passou 2 dias, e eu corri, gente. Corri, que eu fiquei tão feliz, quando eu cheguei naquele ponto de lá, eu comecei a pular igual o Rock Balboa, né? Tinha conseguido correr 100 metros. Para uns que talvez correm 2 quilômetros, 3, 5, 10, isso é moleza. Mas para mim, foi uma vitória. E aí eu fui aumentando até o dia que eu cheguei, e fui passando minhas limitações até o dia que eu cheguei em 2 quilômetros. Passei uma fase que eu tive que parar, e aí retrocedi tudo de novo, e vai começar de novo. E o importante e legal de entendermos isso, em Jesus Cristo, por causa de Jesus, e somente por causa de Jesus, o Cristo vivo, que morreu na cruz e ressuscitou, nós temos a possibilidade de começar de novo. Aonde quer que eu parei, aonde quer que você parou, comece de novo. Transponha essas limitações que possam ter se feito na sua vida, para que você possa ter essa experiência com Deus, possa de novo aprofundar no Senhor, possa encontrar as suas respostas, possa ser transformada, possa continuar a florear a sua vida, a criar primaveras na sua vida. E aí um outro dia eu correndo, e aí, nossa, vi 2 meninas, toda preparando lá, né? Falei, essas vão correr uns 5 quilômetros. Falei assim, meu Deus do céu, fiquei até com vergonha, né? Daqui a pouco uma tirou o celular, ligou, pôs no ouvido, a do lado a mesma coisa, e falei, mas isso nem vai nem suar, né? Fiquei mais animado, falei assim, nossa, eu estou bem na frente, né?
E o que é interessante nós entendemos disso? Que não basta nós termos também só o desejo ou só os instrumentos. Por exemplo, eu posso ter o terço, carregar o terço no bolso, mas se eu não usar ele, de nada vai adiantar. Eu posso ter uma camiseta linda, um crucifixo lindo, mas se eu não usar esse instrumento, do que ele vai me ajudar a transpor uma limitação para que eu possa ter de fato uma experiência com o Senhor e continuar a construção que Deus tem para a minha vida? Como é que então eu vou conseguir conquistar a minha vitória, a minha alegria, aquilo que foi se formando e que talvez foi se perdendo ao longo de um tempo, às vezes numa situação que aconteceu, um impactante, que me deixa para baixo, um momento de tristeza, de depressão, de luta contra uma doença, luta contra um desemprego, luta contra qualquer situação, pode ir criando já luta contra qualquer situação. E aí então Deus nos traz aqui hoje para dizer assim: qual é o seu limite? Qual é o espaço limítrofe, limitante que você criou na sua vida? Qual é o seu sonho? Por que você veio hoje aqui? O que você faz aqui no grupo de oração? O que você busca? Eu busco me encontrar com o Senhor. Eu busco uma cura para mim, ou eu busco uma cura para um irmão, intercedendo pela vida de alguém que está no hospital entubado por causa desse bendito Covid. Quantas pessoas, vidas sendo ceifadas por essa situação, quantos que talvez passaram perto disso e que está aqui hoje, que venceram. Talvez eu busco só agradecer, Senhor, porque eu estou vivo. Talvez eu busco uma libertação, um emprego na minha casa, porque está difícil manter, está difícil. Talvez simplesmente eu busco encontrar Deus de novo. Senhor, que saudade de sentir o meu corpo tremer, os pelinhos arrepiarem, eu chorar, sorrir, ou não sentir nada, mas sentir a presença viva do Senhor no meu coração. Que saudade, talvez é isso que eu busque. Mas nesta noite, Deus quer te dar essa experiência de novo, mas é preciso uma atitude minha, uma atitude sua, uma atitude de Zaqueu. Talvez você precisa ser como um Zaqueu, tenha que fazer algo para que isso aconteça. Deus talvez está esperando, ansioso, para se mostrar de novo a você na sarça ardente, ou até mesmo quem sabe poder dizer para você assim: vamos, eu vou almoçar, eu vou jantar na sua casa, pode preparar tudo, porque é lá que eu vou. Mas é preciso uma atitude de Zaqueu, ou uma atitude de Moisés, um Moisés que teve a curiosidade de ir além do deserto, subir o Monte Horebe e se encontrar com Deus, ouvir a voz de Deus, ver a sarça queimando e não se consumindo. Que fantástico! Imagine um fogo que comece a construir aqui e não queima esse móvel, e fica assim um fogo, e fala: mas o que está acontecendo? É a presença de Deus. Imagina esse mesmo fogo dentro do seu coração, queimando sem consumir, porque é a presença de Deus que está em você. Talvez é isso que você queira. A Larissa hoje me mandou uma mensagem, e Deus dava uma visão para o grupo de oração de hoje. A visão era o seguinte: o coração de Jesus entrando pela porta lateral, carregada por alguns servos. É isso que eu creio que Deus quer para esta noite para nós. Primeiro, que algumas pessoas são o sustentáculo para que esse coração seja trazido para o nosso meio. Segundo, que eu vejo o desejo do coração de Deus de estar aqui no nosso meio, como já está, e eu creio nisso, para nos dar uma nova experiência nele. É como se ele dissesse:
pode entrar dentro do meu coração. E Ele usa de algo fantástico, porque se nós olharmos dentro dessa visão e fazermos um discernimento de uma porta, outra porta e a porta central, nós teríamos 3 corações entrando: o coração do Pai, o coração do Filho e o coração do Espírito Santo. A Santíssima Trindade, que unida em comunhão personifica no Divino Espírito Santo e vem até nossa vida, nas nossas fraquezas, limitações, desejos, vontades. O Senhor que se abre para nós. Só precisa de uma atitude sua. Basta querer e dar um passo. Fecha seus olhos um pouquinho. Olha para dentro de você. E fale com o Senhor: Senhor, dá-me uma nova experiência, Senhor, esta noite. É nesta noite que eu quero de novo, se nunca senti, sentir pela primeira vez. Mas se eu já senti, e sentir de novo. E se eu venho sentindo, sentir com maior intensidade. Senhor, eu quero um novo passo. Eu quero ir além. Eu quero ouvir a tua voz, como falastes com Moisés. Moisés, Moisés, eu quero ouvir esta noite, Jesus. Eu quero ouvir Deus Pai, eu quero ouvir Espírito Santo, Santíssima Trindade. Fale comigo, dá-me uma experiência nova. Clareia os meus passos. Seja uma nova peça no quebra-cabeça da minha vida, nas minhas decisões, nas confusões que estão criando. Senhor, clareia para nós os passos. São muitas confusões, é uma Babel inteira acontecendo dia após dia. Em todos os lugares onde vamos, já não sabemos mais no que acreditar, em quem acreditar, de que forma acreditar. Nos ajude, só Tu podes clarear isso em nós, Senhor. Dá-nos o Espírito Santo, o grande auxiliador, o divino auxiliador. Vem sobre nós, vem nos curar, vem nos amar. Ama-nos, Senhor, ama-nos profundamente. Janta dentro de nós. Vem, Senhor, na nossa casa, aqui no coração. Vem jantar conosco. Vem, Senhor, vem ceiar conosco. Vem transformar a minha vida. Eu quero ser diferente, mas criei uma limitação, Senhor. A limitação do medo, a limitação da insegurança. Senhor, foram criando tantos monstros, tantos fantasmas nas minhas vidas, na minha vida. E eu mesmo que fui criando, envolvida pelo social, pelo ser, pelo externo, pelo que acontece. Mas foi eu, Senhor, que foi construindo isso na minha vida. Senhor, dá-me a graça de passar por cima de tudo isso. Dá-me a graça, através da experiência contigo, Senhor. Eu quero essa experiência. Eu quero esse teologia querigmática, da experiência interior para explodir para o exterior. Que tudo que eu tiver de experiência possa tornar-se, Senhor, a ir afora e exteriorizar a graça que Tu és de estar em mim. Queima, Senhor. Que só queima, vai! Que não se Acredita, meu irmão, acredita. Somos Deus está aqui, está te curando. Neste teu altar, Somos, Senhor. somos sacrifício. Vem, Senhor, vem nos consumir. Vem, Senhor, derramar. Vem tocar, Senhor. Nós precisamos da sua experiência aqui neste momento. Vem, Espírito Pai, dá sobre nós. Foi a tua presença Que nos trouxe aqui. Só Tu, Senhor. que nos trouxe aqui, Senhor. Não podemos jamais Não desistiremos de te perseguir, de te perseguir até te encontrar. É o que eu quero, Senhor, o que eu desejo. diante da